Oi, vamos falar hoje sobre religiões. Já que a gente está falando sobre Sagitário, sobre busca de significado, sobre a conexão com o sagrado, sobre o religare, é o momento da gente falar de religiões. A primeira religião que eu quero falar é sobre o cristianismo. Meu objetivo aqui não é nem de perto trazer uma exploração completa sobre as religiões, apenas apresentá-las e mostrar que existem várias formas e várias culturas que buscam a religação com o sagrado de formas diferentes. O cristianismo tem pouco mais de 2000 anos, como a gente sabe, e tem o Cristo como figura central. Mas é importante lembrar que o cristianismo não é o Cristo, não é a mesma coisa. O objetivo de Jesus não foi trazer uma religião. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. Porém, a partir dos passos que ele deu e do exemplo que ele nos deixou, uma religião foi construída. E essa religião é o cristianismo. Então, a respeito do cristianismo, eu trouxe alguns símbolos para a gente explorar. Primeiro, o cristianismo é baseado em torno da Bíblia, que é um livro considerado sagrado e é um livro que traz ensinamentos que tem como objetivo a conexão com o sagrado. No cristianismo, por exemplo, a gente conhece o batismo. O batismo é considerado uma purificação pela água. Lá na alquimia a gente conheceu a solútil, que representa a purificação pela água. A dissolução de conteúdos a partir do elemento água, a partir do contato com o inconsciente, a partir do contato com forças maiores e transcendentais ao ego. Então o batismo pela água já é um dos símbolos dessa religião. Outro símbolo dessa religião seria o peixe, né? O peixe pode ser um símbolo de multiplicação. Acaba representando um animal que se prolifera com abundância. Além do peixe ser também um símbolo de Jesus. Aqui a gente pode entender o peixe como a abundância do reino dos céus. Assim como o peixe, o pão também pode ser visto como um símbolo. Ele foi dado como representação do corpo de Cristo. Então aqui a gente vê o alimento do corpo e o alimento da alma. Quando a gente fala do pão nosso de cada dia, não necessariamente a gente está falando do pão que a gente compra na padaria. Quando a gente está falando de Sagitário, a ideia é que a gente procure observar as coisas de forma simbólica, de forma filosófica, de forma abstrata. Então, olhando o pão apenas de forma literal, seria aquele que você compra e enche a sua barriga. Mas o pão nosso de cada dia pode ser visto como aquela fração que a gente recebe do sagrado a cada dia da nossa vida. Um outro símbolo também do cristianismo é o cordeiro. O cordeiro pode ser visto como um animal pacífico, um animal da entrega, representado por Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio representar um ser pacífico, um ser que faz parte de um rebanho junto de outros, mesmo que ele tenha sido um líder. Também dentro do cristianismo a gente encontra o simbolismo da ressurreição. A ressurreição aqui pode ser vista a partir da entrega que a gente faz à alma, ao inconsciente, enquanto a gente vai passando por questões onde a gente precisa ir perdendo as nossas camadas. A gente vai deixando coisas para trás e vai ressurgindo, vai ressuscitando em vida. Além do mais, a etapa pré-ressurreição pode ser vista como uma etapa de sofrimento. O sofrimento, ele de alguma forma também nos fortalece, desde que a gente dê significado para o que a gente passa e não observe as coisas ruins que nos acontecem apenas como uma injustiça. Outro símbolo também do cristianismo é a própria cruz. A cruz também tem como simbolismo o sacrifício, mas a gente pode entender a cruz da seguinte forma. A cruz é formada por 4 lados e os 4 lados podem ser vistos como a encarnação. Quando a gente vai criar em comunhão com o sagrado, a gente tira da trindade e traz para a quaternidade. A gente tira do triângulo e traz para a cruz. A gente crucifica as questões do sagrado na matéria. Além do mais, a cruz pode ser vista como um símbolo de redenção. Você se entrega ao contato com o sagrado e esse contato, de alguma forma, produz transformações extremamente valiosas para o desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Então, um desenvolvimento de consciência verdadeiro, ele requer bastante sacrifício, porque nem de perto as coisas acontecem e são
sempre da forma como a gente gostaria e nem de forma confortável, nem sempre. Então a redenção pode ser visto como fazer o que é preciso, não fazer o que a gente simplesmente quer. E isso é uma questão onde a gente precisa dobrar bastante o nosso orgulho. Outro símbolo também no cristianismo que a gente pode ver é o símbolo da pomba, ou pombo, né? Que foi visto como um símbolo do Espírito Santo, um símbolo da paz, da purificação, da leveza, da pureza. E Jesus falava sobre parábolas. Parábolas podem ser vistas como filosofias também. Por exemplo, quando a gente falou da parábola do joio e do trigo lá em Virgem, isso de alguma forma eram questões filosóficas que ele trazia para poder a gente aplicar em diferentes âmbitos das nossas vidas. Por exemplo, o joio e o trigo é na questão familiar, o que você vai aceitar ou não da sua família. Separar o joio e o trigo em relação à sua profissão, o que você quer realizar ou não, o que é bom para você ou não, na sua saúde, na sua alimentação. Então tudo isso é traduzido como Sagitário. Para poder finalizar sobre o cristianismo, eu poderia dizer que um grande ensinamento que Jesus deixou foi dizer que a gente precisa tornar-se como crianças para poder adentrar o reino dos céus. O que isso poderia significar? Quando a gente fala de criança, a gente fala de pureza, a gente fala do nosso lado mais próximo do sagrado. Então, de alguma forma, a gente não pode voltar literalmente a se tornar criança. Mas, à medida que a gente purifica o que a gente é, que a gente aceita o que a gente é e o que a gente passa, e vai fazendo o que é preciso, a gente vai compreendendo o funcionamento real da vida e não o funcionamento ideal da vida. E isso nos torna novamente crianças a partir de uma compreensão muito mais valiosa e não apenas ingênua. Existe uma outra religião chamada hinduísmo. O hinduísmo existe há mais de 3.000 anos, mais ou menos. Então ele veio muito antes do cristianismo. Ou seja, antes de Jesus vir e trazer os ensinamentos dele como um redentor, um salvador, já existiam culturas com outras religiões que tinham como o mesmo objetivo a conexão com o sagrado. Então, quando a gente avalia de uma forma mais sensata, a gente dizer que a nossa religião é apenas a correta é bastante prepotência, porque já existiam outras religiões espalhadas pelo mundo muito antes. Então, no hinduísmo, eles têm uma visão politeísta. O que seria isso? Eles acreditam em vários deuses. Por exemplo, Shiva, Ganesha, Kali, Parvati, Hanuman. Todos esses são deuses do panteão hindu, dos quais cada um deles tem uma determinada função. O hinduísmo acredita na questão da reencarnação, onde a pessoa reencarna para poder pagar os karmas e para poder viver os seus dharmas. Os karmas poderiam ser vistos como leis de causa e efeito, aquilo que a pessoa precisa fazer para se purificar, e os dharmas seriam os propósitos, o caminho livre, o caminho justo. O hinduísmo tem como livro sagrado os Vedas e o Mahabharata. Então, assim como o cristianismo tem a Bíblia, o hinduísmo também tem suas escrituras sagradas. No Mahabharata, por exemplo, existe um livro chamado Bhagavad Gita. É um tanto conhecido esse nome. No Bhagavad Gita, eles contam a história de Arjuna, que seria como um herói para eles. Então a história de Arjuna é contada de uma forma filosófica e poética para a pessoa poder tirar as conclusões religiosas e filosóficas em relação àquelas escrituras sagradas. O hinduísmo tem várias ramificações, assim como o cristianismo também tem algumas ramificações, como os evangélicos e os católicos. E o meu objetivo aqui é apenas mostrar que existem várias religiões que nos levam para a mesma fonte. Salam Aleikum. Existe outra religião também chamada Islamismo. Eles têm como escritura sagrada o Alcorão, têm como profeta Maomé e acreditam no monoteísmo, que é apenas um Deus chamado Allah. Aqueles que seguem o islamismo são conhecidos como muçulmanos. Então observa, várias religiões, várias culturas que acreditam numa forma do qual o sagrado se manifesta e eles seguem esse sagrado. Uma outra religião também conhecida é o budismo.
O budismo foi criado a partir de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Ele era um príncipe que nasceu em berço de ouro, que tinha toda a riqueza do mundo, mas ele não conhecia realmente o mundo. Quando ele foi para o mundo, ele percebeu que a riqueza verdadeira estava além das muralhas do castelo que ele morava. Então ele abandonou todo o luxo dele para poder conhecer realmente o que significa o ser humano, o que significa viver. O budismo também veio antes do cristianismo, por volta de 500 anos antes de Cristo, ou seja, já existiam outras doutrinas, outras filosofias, outras religiões que levavam ao sagrado. O budismo pode ser visto mais como uma doutrina filosófica. Ele prega a necessidade do desapego, da impermanência, mostra que as coisas são passageiras. O objetivo do budismo seria alcançar o nirvana. E alcançando o nirvana, a pessoa se tornaria um iluminado, assim como o Buda se tornou em vida. E o nirvana seria a libertação do ciclo eterno da vida. O Buda está esperando a gente até hoje para poder se libertar, todos nós juntos, dizem por aí. Enfim, vamos continuar em outro vídeo porque tem mais algumas outras religiões a serem abordadas aqui.